Olá, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Gostaria de compartilhar com você mais essa meditação no Evangelho de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 1 até o 13. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura e vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Ou seja, João Batista, que já havia sido morto, sido decapitado, ele representava ali Elias. Agora, o porquê deste acontecimento? Aparecem ali junto de Jesus, Moisés e Elias. Esse acontecimento nada mais é do que uma representação da lei, os profetas e a graça. Ou seja, Moisés representando a lei. Foi através de Moisés que Deus deu a lei a todo o povo de Israel, a nação de Israel. Ou seja, quando se fala Israel e judeu, na verdade está se referindo a um povo só, que seria o povo escolhido por Deus. Houve no decorrer da história uma separação, onde 10 tribos foram conhecidas como Israel, e 2 tribos, que seriam a tribo do sul, foram reconhecidas como os judeus. Mas, resumidamente falando, e isso tem bastante detalhes, nada mais é do que um povo só, quando se fala entre Israel e judeu. Então a lei de Deus foi dada através de Moisés. Por isso Moisés aparece ali representando a lei. E Elias foi um dos profetas que profetizou para o povo de Israel. Muitas vezes durante os cativeiros, tanto de Babilônia, da Síria, enfim. Elias representando os profetas. E Jesus representando a graça, a nova aliança. Então, esses 3, representando essas 3 eras. Quando Moisés recebeu as leis de Deus, isso está lá em Êxodo, você pode abrir e ler, conferir. Êxodo capítulo 34, versículos 29 a 35. Vai falar que Moisés, quando desceu, a face dele brilhava, que as pessoas também não conseguiam olhar para Moisés, de tanto que resplandecia, de tanto que brilhava a face de Moisés. E o interessante é que aqui neste contexto, a face de Jesus também brilhava.
Olha a comparação, né, entre a lei e agora comparando com a graça de Jesus Cristo. E logo depois desse acontecimento, uma voz vinda do céu disse, né, este é meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. E logo depois apenas Jesus permaneceu ali. Ou seja, a lei, os profetas já não estavam mais sendo representados ali. Apenas Jesus, representando a graça, a nova aliança, da qual hoje nós fazemos parte. Hoje nós não estamos mais sujeitos à lei e a esses profetas, mas sim estamos sujeitos apenas a Jesus Cristo, que nos deu uma nova aliança, que nos deu a graça. Tudo isso por intermédio do seu sacrifício que foi realizado na cruz, com o seu derramamento de sangue. Na Bíblia existem duas separações principais, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não sei se você sabe o porquê que tem essa divisão. O Antigo Testamento vai consistir nas leis, como eu falei, as leis de Moisés, e também os profetas. Vai contar toda a história do povo de Israel, sobre os cativos, né, sobre o cativeiro. Então a antiga aliança vai representar, vai falar um pouco da história deste povo de Israel. Já a nova aliança já vai abranger, vai se destinar a todos os povos, todas as nações. Não mais apenas aos judeus ou os israelitas, mas sim para todos os povos, ou seja, para os gentios. Hoje nós somos esses gentios, porque nós não somos descendentes de Israel, mas somos gentios. A palavra de Deus lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 23 ao 29, vai falar um pouco qual foi a função da lei que foi dada a Moisés por intermédio de Moisés. Abra lá em Gálatas capítulo 3, versículo 23, diz assim: antes que viesse essa fé, ou seja, essa fé falando de Jesus, da graça, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Paulo escrevendo essa carta para uma igreja gentia, ou seja, aqueles que não eram judeus. E Paulo falando que a lei serviu apenas de tutor, de guia para conduzir até Cristo. E estando em Cristo, estando nessa fé, não estamos mais sujeitos a essa lei. E lá em Hebreus capítulo 8, a partir do versículo 6, diz assim, abra sua Bíblia e confira. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Então o povo quebrou aquela aliança que Deus havia feito por intermédio de Moisés. E agora Deus estabelecendo uma nova aliança. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, versículo de 1 a 4.
Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Hoje, infelizmente, há muita confusão religiosa quando eles querem misturar práticas do Antigo Testamento e práticas do Novo Testamento. Quando eu procuro me justificar mediante a lei, eu tenho me afastado de Cristo. É como se eu estivesse dizendo, a graça de Jesus não é suficiente para mim. Eu quero ser justificado pela prática da lei. Hoje, muitas pessoas estão seguindo práticas da lei e deixando, assim, de servir, de estar sobre o domínio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meu Senhor e precisa ser o Senhor da sua vida. Ele nos deu uma nova aliança, firmada com o seu sangue. O sacrifício de Jesus é suficiente para a minha vida. A graça de Jesus é suficiente para a minha vida. Eu não preciso procurar me justificar na prática da lei da antiga aliança, porque Jesus nos deu uma nova aliança. Eu tenho algo novo, porque eu quero buscar algo velho, algo que não foi perfeito, como diz lá em Hebreus? Tomem sempre esse cuidado. Aquilo que você está seguindo, a antiga aliança ou a nova aliança? Jesus Cristo é mediador dessa nova aliança. E Ele deseja que você o sirva e siga Ele de todo o seu coração. Que Deus te abençoe e que você possa fazer sempre essas comparações àquilo que você está seguindo. Que Deus te abençoe, que Jesus seja o Senhor de sua vida e que a nova aliança, a graça, a fé em Jesus seja suficiente para conduzi-lo até Deus. Que Deus o abençoe.